Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Foi assim que Raul Seixas fez um dos maiores sucessos da sua história, contando aí sobre o tempo. O tempo é esse mistério aí que deixa a gente intrigado sobre ele próprio. Desde os primórdios, desde a pré-história, o homem começou a se situar e a marcar o tempo. A princípio foi de dia e de noite, numa questão cíclica se repetindo o tempo todo, até o homem se perceber finito e fazer aí um tempo linear, com começo, meio e fim. É assim que surgem os nossos calendários. E para estudar o tempo, nós temos o que nós chamamos de cronologia, uma palavra grega. Cronos significa tempo, logia significa estudo. Portanto, cronologia é o estudo do tempo, principalmente os calendários. Eu falei os calendários porque não existe só um calendário. Nós no Brasil utilizamos o calendário gregoriano, mas ainda existem outros calendários utilizados por diversos povos. Por exemplo, o calendário muçulmano, o calendário chinês, o calendário judaico. O calendário que é adotado no Brasil é o calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório, por isso tem esse nome, gregoriano. Ele tem como marco principal o nascimento de Cristo. Jesus Cristo vai nascer no ano 1. Portanto, o ano inicial do calendário gregoriano é o ano 1. Tudo que acontece após o nascimento de Cristo é chamado de depois de Cristo. Tudo que acontece antes do nascimento de Cristo é chamado de antes de Cristo AC. Então, tendo base aí que Jesus Cristo nasceu no ano 1 e morreu aí aos 33 anos, significa dizer que Jesus Cristo morreu no ano 33? Na verdade, não. Na verdade, se formos contar aí pelo calendário gregoriano, Jesus Cristo teria morrido no ano 34. Afinal, Jesus Cristo vai completar um ano já no ano 2, já que ele nasceu no ano 1. Isso se dá porque nos algarismos romanos não existia nessa época o algarismo 0. Portanto, o marco inicial era o ano 1 do nascimento de Cristo. Então quer dizer que Jesus Cristo morreu no ano 34? Há controvérsias também. Historiadores que estudam o Jesus histórico acreditam que provavelmente houve um erro no calendário gregoriano e possivelmente Jesus Cristo nasceu aí no ano 4 antes de Cristo. Segundo o relato histórico, provavelmente Jesus Cristo nasceu no ano da morte de Herodes. E por relatos escritos, nós sabemos que Herodes morreu aí no ano 4 a.C. Outro calendário bastante importante aí, devido à grande quantidade de pessoas que utilizam, é o calendário chinês. A China é o país mais populoso do mundo e adere aí o calendário chinês. O marco inicial do calendário chinês provavelmente é o ano de 2697 a.C., quando o imperador, apelidado de Imperador Amarelo, reinou neste país. Uma curiosidade aí sobre o calendário chinês é o seu horóscopo. Diferente aí do nosso, que geralmente é marcado por meses, no calendário chinês é marcado por ano. Então tem 12 signos e cada signo representa um ano. Quando é concluído os 12 anos, recomeça a contagem dos signos. E não são os signos que nós conhecemos, mas são signos de animais próprios da China, como o rato, por exemplo. Outro calendário bastante utilizado é o calendário islâmico da religião muçulmana. E o marco inicial é a fuga de Maomé de Meca para Medina. Esse acontecimento é chamado de Hegira e por isso o calendário islâmico é chamado de Hegire. E neste calendário, talvez o mês mais importante é o mês de Ramadã, onde os muçulmanos fazem um jejum em adoração a Allah. Outro calendário importante aí é o calendário judaico, seguido aí pelos judeus, principalmente no país Israel, e o marco inicial deste calendário é o Êxodo. Foi o momento em que Moisés e os hebreus saíram do Egito, e o ano inicial do calendário judaico é 1447 a.C. E no decorrer da história aí nós temos vários outros calendários, por exemplo, o calendário maia, que estava aí na polêmica do ano de 2012, em que muitas pessoas acreditavam que no calendário maia seria o fim do mundo. Porque para o calendário maia, a cada 52 anos muda-se o mundo, é transformado. Não é que o mundo iria acabar, mas o mundo para os maias ia passar por uma transformação, uma renovação.
e tantos outros calendários aí devido à noção de tempo ser uma criação humana. Essa foi a nossa aula sobre o tempo. Valeu!